A onda dos terapeutas, como identificar os ruins. Jung dizia que ninguém pode ser convencido de nada, nem persuadido. A transformação dentro da terapia só acontece quando a pessoa vai de encontro ao seu próprio eu superior. É apenas a sua voz interna do seu eu maior que realmente te convence de alguma coisa. Então, se você vai à terapia esperando encontrar soluções prontas, ou talvez o seu terapeuta está tentando te trazer essas soluções, talvez seja a hora de refletir. A primeira coisa que eu quero falar é sobre hierarquia. Não existe hierarquia na terapia. Até rimou, né? Mas é verdade. Seu terapeuta não é superior a você. Se você coloca o seu terapeuta num pedestal, você está correndo um risco de buscar respostas fora de você e não de dentro. E essa hierarquia também pode ser nociva para o terapeuta. Ele pode criar uma ilusão de poder e acreditar que ele está ali para te consertar. Então, quando você tira esse poder do seu terapeuta e entende que é um trabalho colaborativo, eu acredito que aí há mais espaço para crescimento, na minha opinião. E o segundo ponto é o julgamento. Na terapia, você pode e acredito que deve mostrar os seus podres. E no menor sinal de julgamento, a gente tende a se fechar. E ao invés de buscar uma verdade ou de mostrar uma verdade, a gente começa a colocar a nossa atenção e a nossa energia em convencer o terapeuta de que a gente é bom, ou tentar impressionar ou ganhar a admiração de volta. E quando isso acontece, a conexão verdadeira se rompe. E a terapia deixa de ser esse espaço de busca pela verdade e começa a se tornar mais uma performance. Você começa a tentar impressionar, tentar ser alguém. E acredito eu que no processo terapêutico é justamente o oposto. É um lugar onde você pode ser o seu pior e o seu melhor ao mesmo tempo. Um outro ponto essencial, a escuta. Eu quero te fazer uma pergunta, faça uma pausa, pergunta para o seu corpo, você tem essa resposta. Você sente que o seu terapeuta te escuta de verdade? Você já se perguntou isso? Ou você suspeita que o seu terapeuta já vem com as respostas prontas, sem te dar o seu tempo, o seu momento de processar, digerir, metabolizar, de sentir? Como disse Rubem Alves, o que a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. A escuta bonita é aquela que te acolhe, é aquela que não está tentando te interpretar, te trazer soluções, te consertar. É uma escuta que te escuta. E no livro The Body Keeps the Score, O Corpo Guarda as Marcas, é o livro do psiquiatra Bessel van der Kolk. E ele conta o caso de uma paciente que ela tinha sofrido abuso na infância. E ela fala pra ele, eu me sinto culpada, a culpa foi minha, ela fala pra ele, né? E ele rapidamente a corrige, não, a culpa não foi sua, você era uma criança, você não tinha responsabilidade de nada, o que é verdade, certo? Mas ela virou pra ele e disse, Bessel, eu sei que a culpa não foi minha, eu sei o quão irracional é esse pensamento, mas é assim que eu me sinto. Quando você me corrigiu, foi como se eu ficasse ainda mais solitária e isolada, confirmando a sensação de que ninguém no mundo inteiro jamais entenderá o que é sentir como eu me sinto. E o Bessel fala no livro que esse feedback mudou a carreira dele. Desde então, ele nunca mais disse aos seus pacientes que eles não deveriam se sentir como eles se sentem. E eu acredito que a gente não muda pela lógica. Até no livro tem uns capítulos que ele fala como é difícil verbalizar e a gente encontra a barreira da linguagem, porque às vezes a gente não consegue falar. Tem coisas que está além, é muito difícil. Então, penso eu, a gente muda quando a gente se sente seguro para sentir. Então a gente pode reconstruir o nosso mapa interno do mundo. E a função do terapeuta, essa é a minha opinião. Quem tiver aí uma discordância, eu tô até aberta a ouvir. Mas pelo menos a terapia que eu procuro não é uma correção, não é alguém para me corrigir. Eu penso que a função do terapeuta é de criar um espaço seguro onde você mesmo vai acessar as suas respostas internas. Aquilo que você, em algum nível, já sabe. E aí que é curioso. Você já percebeu isso? Você já tem as respostas. Quantas vezes o seu analista te disse alguma coisa, o seu terapeuta, e você já sabia? Aquilo já estava dentro de você. A gente sabe de tanta coisa, cara.
se eu fizesse metade das coisas que eu já sei, eu sei que tem que tomar água, a gente sabe que tem que comer verdura e vegetal, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que tem que dormir 8 horas por noite, a gente sabe que açúcar faz mal, a gente sabe que rancor faz mal. Mas saber não é o mesmo que viver, porque como disse Paulo, o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço, né? É uma verdade isso às vezes. Por que a gente encontra essa resistência em fazer o que a gente já sabe? E o que eu penso é o seguinte: saber o que deve ser feito não é o mesmo que transformar. Ter a resposta não é o mesmo que ter a solução, porque existe outro processo por detrás. Um processo biológico, emocional, ligado ao seu funcionamento, ao funcionamento do seu cérebro, ao seu funcionamento cognitivo, ao funcionamento do seu corpo e ao histórico dos seus traumas também. Enquanto você não sente essas camadas internas, você não consegue transmutar. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu acho sim que instruções podem ser úteis. Também tô ali para ouvir, né? Mas se a sua terapia se limita a isso, e se não há um ambiente para sentir, algo se perde. Porque no fim das contas, o que a gente mais precisa é de um espaço de energia onde a gente possa simplesmente existir. Quando eu fui num evento do Trauma Research Foundation, que é um evento feito pelo Bessa van der Kolk, que é o autor do livro, eu conversei com 2 médicas brasileiras que estavam lá. Foi uma troca muito especial. E o que ela falou pra mim, uma médica em especial, deu um clique. Ela disse assim: na relação entre médico e paciente existem 2 coisas que é essencial para que a terapia funcione. A primeira é a conexão. Ela me perguntou: você se sente conectada? Você sente conexão com seu terapeuta? É recíproco, ou seja, você sente que o seu terapeuta se conecta com você. E o segundo ponto é confiança. Ela me perguntou: você sente que você pode falar qualquer coisa sem medo de ser julgado? Esses 2 aspectos, conexão e confiança, talvez sejam os mais importantes, porque na terapia existe um relacionamento entre 2 pessoas. A não ser que você esteja fazendo terapia com o ChatGPT. Eu não vou negar que eu adoro o chat, mas ainda assim não é uma terapia, né? Pode ser usada assim, mas a terapia, a análise, é um momento assim especial porque são 2 seres humanos, né? Então, penso que vai ser normal ter conflitos, momentos difíceis, atritos entre você e o seu terapeuta, super normal. Mas eu penso que a terapia precisa ser um espaço seguro, onde você possa existir por inteiro. E eu quero terminar o vídeo lendo um trecho do livro The Body Keeps the Score. O título é Escolhendo um Terapeuta Profissional. Tem várias coisas, mas eu separei só essa partezinha. É o seguinte: você se sente basicamente confortável com esse terapeuta? Ele ou ela parece se sentir confortável consigo mesmo e com você enquanto ser humano? Sentir-se seguro é uma condição essencial para que você enfrente seus medos e ansiedades. Alguém que seja ríspido, julgador, agitado ou severo demais tem mais chance de fazer você se sentir assustado, abandonado e humilhado. E isso não ajudará a resolver o estresse traumático. Pode haver momentos em que seus sentimentos antigos sejam ativados. Quando você começa a desconfiar que o terapeuta se parece com alguém que o feriu ou abusou de você. Esperançosamente, isso será algo que vocês conseguirão trabalhar juntos. Porque na minha experiência, os pacientes só melhoram quando desenvolvem sentimentos positivos profundos por seus terapeutas. Também não acredito que seja possível crescer e mudar, a menos que você sinta que tem algum impacto na pessoa que está te tratando. A pergunta crítica é essa: você sente que seu terapeuta tem curiosidade em descobrir quem você é? E não apenas te ver como um paciente com PTSD ou algum transtorno. Seu terapeuta tira um tempo para descobrir por que você faz o que faz e pensa o que pensa. A terapia é um processo colaborativo, uma exploração mútua de si mesmo. Ai, vou dar uma respirada. Isso me marcou muito. E vou ser bem sincera, esse é o 2º vídeo que eu gravo. Porque o primeiro eu tava tão revoltada que ficou tão ansioso o meu áudio, eu tava tão afobada. Porque hoje eu venho de um lugar de dor. A minha ânsia de criar esse vídeo é justamente por acreditar que outras pessoas já passaram pelo que eu passei. Uma terapia que foi terrível. Uma relação analítica
que não soube escutar e me dar o meu espaço para eu existir. Eu cometi erros, que é o que eu trouxe aqui. Eu coloquei o meu analista num pedestal. Era um mestre, uma pessoa extremamente intelectual. Eu sempre fui muito seduzida pelo intelectualismo. Estou aprendendo que inteligência sem amor é vazio. Assim como a beleza, o dinheiro, o poder podem ser ilusórias, eu acredito que a intelectualidade pode ser uma prisão e eu quero falar sobre isso eventualmente. Quando eu comecei a perceber que aquela terapia estava me distanciando de mim, porque eu acredito que eu sou um mestre da minha alma, eu sou o capitão, né? Como é aquele poema? Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. É o que eu acredito. E enquanto o meu terapeuta estava acima de mim, ele era um mestre. E não eu, a minha própria mestra, né? A minha própria voz. A palavra última era dele e não a minha. Foi quando eu me senti vazia e solitária. E quando eu entendi isso, eu me libertei. E se tem algum terapeuta aí escutando, olha, eu mando um axé, um amor e um carinho para todos os terapeutas que fazem esse trabalho de cura para o planeta. É um trabalho essencial nesse momento, sempre foi, mas vamos ter responsabilidade com o nosso ego e que haja espaço para acolhimento. E o que eu penso é que o terapeuta tem que às vezes deixar de existir, ele fica invisível. E aí o paciente existe, ele brota, ele cresce, é ele que está brilhando ali. E acredito que você pode trazer essa reflexão dentro dos espaços religiosos, dentro dos espaços de cura. Nenhum curandeiro, nenhum pajé, nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum sacerdote está acima. É a sua voz, é o seu corpo. Você tem as respostas. O que eu acredito é, o seu terapeuta tá ali para segurar a sua mão, para você não estar sozinha. É isso, eu acho que eu já falei muito, mas eu acredito que eu falei tudo que eu precisava falar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte, galera.